Oi família, oi amigos, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa obra, que com certeza tem o dedinho de Deus. Não é muito uma arte profética, né? Que a arte profética ela geralmente traz uma mensagem mais direta de Deus para nós, né, seres humanos. Mas é uma obra que com certeza teve o dedo do Pai. Eu vou contar um pouquinho como que originou essa obra. A minha irmã estava aqui em casa outro dia e ela falou assim: Ju, por que você não pinta a única cena onde está descrito na Bíblia o encontro do Pai, do Filho e do Espírito Santo no mesmo momento? E aí eu fiquei curiosa e falei assim: nossa, mas qual que é esse momento? E esse é o momento do renascer, né? O momento onde Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão e ele está saindo e o texto diz assim: e o céu se abriu e uma voz veio do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. E o Espírito de Deus desce sobre ele como uma pomba. E esse foi exatamente o momento onde o João Batista, todas as outras pessoas viram essa cena, né? E aí quando eu fui pintar a tela é uma coisa muito curiosa, porque eu comecei com Jesus ao centro, a figura dele, e eu não sabia como seria em volta. E fui deixando fluir, né? Comecei a fazer a paisagem, quis deixar mais aberto ao redor dele, né? Para focar mais na pessoa dele. Mas eu realmente não sabia, porque o texto diz: o céu se abriu. E uma voz veio do céu dizendo: o céu se abrir. Tem tantas maneiras do céu se abrir, né? De representar essa abertura desse céu. E eu não sabia como fazer. Então eu iniciei com um círculo. E pensei assim: nossa, seria interessante se realmente fosse um céu escuro atrás, como se essa camada do céu fosse realmente aberta. E a voz, ela diz respeito à onda, a sonora, né? A onda sonora, né? Então a ideia foi realmente fazer um círculo onde as ondas fossem demonstradas como a voz de Deus sendo representada em ondas aqui, né? Mas o Espírito Santo, eu não sabia como pintar. E aí foi uma coisa muito curiosa, porque desde o início uma coisa que eu sabia que não seria uma pombinha. Normalmente o Espírito Santo, ele é representado como uma pomba, mas o texto ele diz que ele desceu como uma pomba, né? O Espírito de Deus desceu como uma pomba. Então eu no meu ver, não necessariamente seria um animal, mas de uma forma como a pomba descendo, né? E aí eu só não sabia como representaria. Aí, não sabendo, fiz primeiro o círculo, aí me veio à mente assim: vou começar fazendo o desenho da flor da vida. Para quem não sabe, o desenho da flor da vida é um padrão geométrico encontrado não só na natureza, mas como também simboliza a união de todas as criações e também os 7 dias da criação. Então eu resolvi iniciar por esse desenho. Comecei com esse círculo principal e como formado a flor da vida, ela é sequencialmente formada por círculos ao seu redor. E aí eu fui percebendo que cada ponto do centro de cada círculo formou realmente no centro dessa primeira abertura o desenho da estrela de Davi. E aí eu vim fazendo o restante do círculo dessa flor, e quando eu olhei de longe, eu consegui visualizar exatamente essa imagem alada, que é a imagem do Espírito Santo, que eu não sabia como desenhar. E não coincidentemente, quando eu fui finalizar o desenho do Espírito Santo, o centro desse último círculo deu exatamente no topo da cabeça de Jesus. E eu fiquei bem impressionada com isso, porque não foi nada pensado antes, não foi calculado antes, e sim depois de que ele já estava desenhado, né? E formando justamente esse arco ao redor da sua cabeça. E aí eu fui continuando pintando e tal, só que foi muito interessante. Quando eu fui pintar a água dessa tela, a água ficou realmente horrível. Quando eu terminei de pintar a água, ela ficou muito feia. Eu falei assim: gente, eu não acredito que eu tô fazendo um quadro desse tamanho e eu errei na água, né? Que é o principal aqui da tela, né? Que é o batismo, né? Então eu fiquei assim muito frustrada. E naquele momento, na hora, eu realmente pedi pra Deus assim, falei: Deus, por favor, me ajude a pintar essa água. E que se você me ajudar a pintar essa água, eu prometo falar pra todo mundo que foi você que pintou. E não deu outra. Eu peguei todas as tintas que eu tinha ali, comecei a riscar, olhando bem de perto, fazer desenhos orgânicos assim, sem pensar muito na forma, e deixei fluir, sabe? E quando eu realmente me distanciei da tela, eu percebi a expressão magnífica dessa água, que realmente não foi feita por mim, e eu tenho que dizer isso, porque eu realmente pedi para ele me ajudar. E aqui ela realmente reflete todo esse céu, né? Essa abertura, né? Trazendo essas cores, né? O rosa, o azul, o dourado do céu, né? E sendo espelhado nessa água. Então essa tela, espero que vocês tenham gostado, é a tela onde o nosso Salvador, o nosso Deus, vem para a Terra, né? Como a sua palavra encarnada na Terra, para trazer toda essa verdade e também todo o seu amor e perdão para nós, nos reconciliando de uma vez por todas com Deus, que estávamos afastados. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.